Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 17, esse mês, o nosso tema é Marcas da Vida Cristã e hoje em especial nós vamos falar, obrigado minha irmã, Deus abençoe. O tema de hoje é gratidão, a marca do caráter cristão, uma das marcas do caráter do cristão. Lucas capítulo 17, versículo 11. Enquanto você abre, eu vou só fazer um comentário para você não achar que nós esquecemos da ceia. Hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer a ceia no final. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, diz o seguinte: a caminho para Jerusalém, Jesus passava pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro de Jesus 10 leprosos, que ficaram de longe, depois eu vou explicar por que eles ficaram de longe, e gritaram. O que eles fizeram? Eles gritaram, porque eles estavam de longe, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Versículo 14. Ao vê-los, Jesus disse-lhe: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Então, Jesus não os chamou para perto, Jesus não colocou a mão sobre eles, Jesus não orou sobre eles. Jesus deu apenas uma ordem: vão e se apresentem ao sacerdote. Versículo 15. Eles foram. Aconteceu que indo para onde? Indo se apresentar para o sacerdote que ficava no templo em Jerusalém. Aconteceu que indo eles foram sarados, eles foram purificados, glória a Deus. Versículo 15, um dos dez, vendo que tinha sido curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta, voltou gritando em voz alta: glória a Deus, glória a Deus. Eu imagino que ele estava falando: eu fui curado, glória a Deus, né? Versículo 16, e chegando até onde Jesus estava, esse homem que foi curado se prostrou-se, ele se ajoelhou, e a ponto de colocar o seu rosto na terra, e ele fez isso aos pés de Jesus, agradecendo pela cura que ele recebeu. E este homem era samaritano. Daqui a pouco eu vou explicar por que isso é importante. Versículo 17. Então Jesus perguntou: não eram 10 as pessoas que foram curadas? Onde estão os outros 9 que foram curados? Não houve porventura quem voltasse para agradecer, para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus disse-lhe ao samaritano: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu sou apaixonado por essa passagem, porque fala muito comigo, e todas as vezes em que eu leio isso, eu sou desafiado a ser uma pessoa mais agradecida por aquilo que eu já tenho. Porque se a gente pegar a história do copo d'água, imagine que esse copo d'água está pela metade. Você olha para o copo d'água e você pode imaginar que o copo d'água está quase cheio ou está quase vazio. Depende da disposição do seu coração, depende de como está o seu estado emocional. E nós precisamos cuidar do nosso estado emocional todos os dias e basicamente quase que toda hora, porque as nossas emoções é que podem nos derrubar ou fazer com que a gente reaja a todos os problemas da vida da melhor maneira possível, sabendo que nós não estamos sozinhos. Bem, antes de entrar nas lições, vamos falar algumas coisas técnicas, né?
dar um pequeno panorama, um pequeno estudo bíblico, e depois nós vamos entrar na aplicação prática dessa palavra do Senhor para a nossa vida, no nosso dia a dia, para essa semana que vai começar. Então esses homens tinham lepra. O que é lepra? Hoje nós sabemos que a lepra ela recebeu um outro nome, que é a hanseníase. Então todas as vezes que você vê na televisão, na internet, campanhas sobre isso, porque ainda hoje há pessoas com hanseníase, o que seria a lepra no passado, mas que há tratamento. E por incrível que pareça, o tratamento é relativamente simples, feito com antibiótico, porém, naquela época, o antibiótico ainda não havia sido descoberto. E como é que é feito a transmissão da lepra ou da hanseníase? É feito pelas secreções de nariz, né? Quando a pessoa está gripada, ela soa o nariz, né? Quando você já teve aquela experiência um tanto desagradável de você estar conversando com a pessoa e a pessoa está meio que cuspindo em você, então aquilo lá, se a pessoa estiver contaminada, aquilo traz contaminação. Também a tosse e o espirro. Então, logo assim que o povo de Deus saiu do Egito, sendo liderados por Moisés, Moisés então estabeleceu muitas leis de convivência, de como eles deveriam se portar, para que se houvesse equilíbrio, houvesse justiça e tudo mais. E também ele estipulou como que deveria ser o procedimento quando alguém tivesse alguma suspeita de ter lepra, porque a lepra transmite. Não é bem verdade que nem todas as pessoas que vão ter contato com uma pessoa contaminada vai desenvolver a lepra, porque dependendo do sistema imunológico da pessoa, ela vai resistir e não vai desenvolver. Mas algumas pessoas com um sistema imunológico mais frágil vai desenvolver a lepra. Então Moisés estipulou que quando alguém tivesse uma suspeita de ter lepra, e qualquer mancha na pele, avermelhada, coisa parecida, já era uma suspeita de lepra. Então essa pessoa deveria se dirigir até o sacerdote. Eram os sacerdotes que faziam esse controle, e o sacerdote dava uma examinada na pessoa, fazia de conta ali que ele era médico, mas é o que tinha naquele momento. Então o sacerdote ia lá e examinava a pessoa. Se ele visse que não era nada, ele simplesmente dizia para a pessoa: olha, isso não é nada, daqui a pouco vai passar isso. Se o sacerdote desconfiasse que poderia ser uma coisa mais grave, então o sacerdote, o que ele fazia? Ele colocava a pessoa em isolamento social por 7 dias, misericórdia, Nós que passamos por aquilo que passamos, a gente não pode nem ouvir falar essa palavra, mas já naquela época acontecia isso. Então, depois dos 7 dias, o sacerdote voltava e examinava a pessoa de novo. Se aquelas manchas tivessem diminuído, então era sinal que não era lepra, era só algum problema na pele que o corpo estava restabelecendo, e logo ela voltava para a casa dela. Agora, se a mancha aumentasse, então ele entendia que a situação estava piorando, e aí todas as pessoas que tinham esse exame, depois desses 7 dias, então elas eram obrigadas a deixar de morar no acampamento. Lembrando que depois que eles saíram do deserto, eles moravam em tendas, em acampamentos ao redor da onde era o tabernáculo. Então eles não podiam mais morar ali junto com aquele povo, porque eles poderiam transmitir. Então eles tinham que morar fora do acampamento. E não somente isso. Em Levítico, no capítulo 13, versículo 45, fala que eles deveriam andar com roupas rasgadas, andar descabelados e cobrir a parte inferior do rosto, exatamente nariz e boca, para evitar essa contaminação. E segundo a tradição, as pessoas com lepras, elas tinham que ficar no mínimo 100 passos de distância de uma outra pessoa e gritar, impuro, impuro, para a pessoa saber que ela estava com lepra. Se acontecesse, depois que a pessoa
tinha sido diagnosticada, que ela estava de fato com a lepra, que ela tinha sido enviada obrigada a morar fora do acampamento. E se acontecesse dessa pessoa ser curada, então ela tinha que voltar ao acampamento, né? E lá do lado de fora ela tinha que pedir para que o sacerdote fosse chamado. O sacerdote saía do acampamento, o sacerdote examinava essa pessoa, e se ele visse que ela tinha sido curada, então eles montavam do lado de fora do acampamento um lugar. Essa pessoa tinha que lavar toda a roupa que ela estava vestindo, tinha que rapar o cabelo, a barba, a sobrancelha, todos os pelos do corpo, porque às vezes o pelo ficava branco, né? Então eles identificavam também o problema através disso, e ela ficava ali 7 dias. Depois de 7 dias, o sacerdote examinava ela novamente. Se tivesse tudo ok, aí então ela era convidada a entrar no acampamento. Aí novamente ela tinha que rapar todos os pelos do corpo, cabelo, sobrancelha, barba, tudo que tivesse pelo, tomar outro banho. E aí, a partir do 8º dia, eles começavam a fazer os sacrifícios de animais pela cura daquela pessoa e pelo fato dela ter recebido aquela bênção, de ter sido curada e voltar a morar com a própria família, porque evidentemente ela estava isolada de todo mundo. Então, sabendo de todo esse procedimento, é que Jesus fala para os 10 leprosos: vocês vão se apresentar para os sacerdotes. E aí, se você já conhece um pouco mais de Bíblia, você vai perguntar assim: mas e o samaritano que estava no meio? Como é que o samaritano ia se apresentar aos sacerdotes? Veja que coisa boa que é estudar a Bíblia. Os samaritanos, como você bem sabe, eles também eram do povo de Israel, mas eles eram das 10 tribos que foram destruídas pelo Império Assírio, e o Império Assírio, então, pegou a maior parte do povo que estava nessas 10 tribos, que era o povo de Israel, dividido em 10 tribos, e levou para outros países e trouxe pessoas de outros países para esse território. E aquelas pessoas que ficaram se casaram, né? E aí então não eram mais apenas pessoas das 10 tribos de Israel, e os judeus achavam então que eles não eram mais povo de Deus, e aí tem uma briga eterna, né, deles por conta disso. Eterna não, porque vai chegar um momento que Jesus vai acabar com isso, né? Mas eles nunca se deram por conta disso. Mas os samaritanos, eles também acreditavam na lei de Deus, na lei de Moisés, só que eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Então, evidentemente, nesse Pentateuco, né, está lá os livros de Moisés, e está lá Levítico, que fala dessas mesmas coisas. Então o samaritano, ele também tinha essa orientação de ir para a terra dele, se apresentar para o sacerdote dele, para que ele declarasse que ele estivesse limpo e que ele poderia então voltar a viver em sociedade. Mas esse samaritano, ele tinha no coração dele que era muito mais importante agradecer o milagre que ele recebeu, a cura que ele recebeu, o privilégio de poder voltar a morar com a família dele. A gente não sabe aqui se ele era solteiro, se era casado, mas não importa, todo mundo tem família. Ele iria voltar a conviver com a família dele. Então ele sabia que ele teria todo o tempo do mundo, a partir daquele momento que ele estava curado, para ir lá, se apresentar para o sacerdote, fazer todo esse procedimento demorado que tinha que ser feito. E ele então, ele não teve dúvidas. Ele falou assim: antes de fazer tudo isso, eu vou voltar para agradecer esse milagre que eu recebi. E ele vai e ele volta. E para surpresa de todo mundo, ele foi a única pessoa que voltou. E ele não era, então, do povo judeu. Por isso que Jesus fala que somente esse estrangeiro que voltou, porque ele não fazia parte da tribo de Judá.
E veja, meus irmãos, que aqui fica uma lição que Jesus diz: onde estão os outros 9? Onde estão as outras 9 pessoas que também receberam a cura e não voltaram para agradecer? E aqui já começa uma aplicação para nós. Quantos de nós já recebeu do Senhor tantas coisas e o nosso agradecimento ao Senhor é quase que nada? E talvez você diga: mas a minha vida não é perfeita. Meu irmão, minha irmã, se a gente for esperar a nossa vida ser perfeita para a gente poder agradecer a Deus, a gente só vai agradecer depois que Jesus voltar, porque não tem como você ter uma vida perfeita num mundo imperfeito. Porque quem não tem dinheiro acha que a vida seria perfeita quando tivesse muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro acha que a vida seria perfeita quando acabasse a violência, quando acabasse a corrupção, quando acabasse tudo aquilo que não tem controle, como por exemplo uma doença como um câncer, porque o câncer dá no pobre e dá no milionário. A gente viu durante a pandemia quantas pessoas bilionárias que morreram sem conseguir respirar. Com tanto dinheiro, com tanta posse, com tanto isso, tanto aquilo, não podia respirar. E aí fica a pergunta: como é que anda o seu coração em relação à sua gratidão com o Senhor por tudo aquilo que o Senhor já te deu? E talvez você diga assim: mas eu não recebi tanta coisa do Senhor assim. Então eu vou perguntar para você: quanto é que vale o seu rim? Porque você sabe que tem muita gente que o rim não funciona e toda semana tem que ir 2, 3 vezes na clínica para filtrar o sangue, tem que ficar lá 4 horas cada vez para poder filtrar o sangue. Quanto é que vale os seus olhos? Porque você veio aqui com seus próprios olhos. Se você não enxergasse, como é que ia ser sua vida? Se você fosse bilionário e você não tivesse olhos, você dava os seus bilhões para poder voltar a enxergar? Eu daria. Se você não conseguisse andar, por mais que você esteja aí cheio de dor na perna, cheio de dor na coluna, eu sei, porque eu também, já estou nessa fase, Mas irmãos, irmãs, nós temos condições de andar, de respirar, de enxergar. A vida não está perfeita, mas nós precisamos olhar para Deus e dizer: Senhor, obrigado. E a minha sugestão é que você faça essa oração a cada manhã, porque a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então toda vez que você acordar e você abrir os olhos, por mais que você esteja com vontade de continuar na cama, até essa preguicinha gostosa que você tem, você vai dizer: Senhor, obrigado, porque eu sinto o meu corpo não quer levantar, meu corpo quer ficar deitado aqui, mas eu vou levantar porque eu tenho um monte de coisa para fazer. E obrigado, porque suas misericórdias se renovaram na minha vida hoje. Obrigado, porque eu abri os olhos. Quantas pessoas não abriram os olhos hoje, morreram dormindo, mas eu estou aqui, vou enfrentar meus problemas, vou matar o leão no de hoje, que tem aquele ditado que diz, que ele tem que matar um leão todo dia. Vou matar o leão de hoje, vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu sei que o Senhor está comigo, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o que a gente aprende com esse homem que recebeu uma bênção do Senhor e voltou para agradecer? Uma das coisas que a gente precisa já logo lembrar é que, mesmo de longe, os leprosos clamaram. E quantas vezes, meu irmão? Quantas vezes a gente está tão apático com Deus, que a gente está achando que Deus não está ouvindo as nossas orações, que Deus não está preocupado com aquilo que a gente está vivendo. Não sei se você já passou por isso. Eu já passei por essas situações várias vezes. Tudo coisa da nossa cabeça, do nosso coração, da nossa falta de fé. Mas a gente passa por isso. Mas mesmo quando a gente acha que a gente está longe de Deus, a gente precisa fazer como os leprosos, que eles clamaram, Senhor, tem misericórdia de mim, se compadece de nós. E você nunca vai ler no Novo Testamento Jesus dizendo: não, eu não quero ajudar, eu não quero te abençoar, você que se vira com o seu problema.
Você não vai ver isso em nenhum momento. Agora, o que acontece? É que nem sempre a bênção, o milagre, a intervenção do Senhor aconteceu no momento em que as pessoas imaginaram. Os 10 leprosos, por exemplo, é o caso típico. Eles estavam num lugar que estava muito distante de Jerusalém, para os padrões da época, e eles tinham que se apresentar ao sacerdote. Então eles tinham que ir andando. Sabe Deus quantas horas eles estavam andando depois que aconteceu o milagre? Então, você precisa aprender com os leprosos. Você vai clamar, você vai receber uma direção do Senhor, uma palavra do Senhor, que o Senhor vai fazer aquilo para você, mas enquanto o seu milagre não acontece, continue a caminhar, continue a fazer aquilo que você sabe que Deus vai fazer, porque foi no caminho, foi no processo que o milagre aconteceu. E o mesmo Jesus que deu uma ordem para aqueles leprosos, ele está aqui para nos abençoar, amém? Então apresente o seu problema ao Senhor. Ah, mas eu não apresento todos os dias. Então apresenta hoje de novo, porque pode ser que seja hoje o dia do seu milagre. E nós então aprendemos com o leproso, né? Nós precisamos acreditar e continuar a caminhar. E depois de receber o milagre, nós precisamos voltar para agradecer. Meus irmãos, como é difícil a questão da ingratidão. Eu não vou perguntar, não vou pedir para você levantar a mão se você já passou pela triste experiência da ingratidão, de você fazer alguma coisa por alguém, para você ajudar uma pessoa e depois essa pessoa ser muito ingrata com você, porque eu tenho certeza que você já passou por isso. Ah, como é triste! Isso é uma decepção, porque você fala, puxa vida, sabe, eu parei, né, de fazer coisas para mim, eu até, em algumas situações, você pode ter usado de dinheiro seu, de recursos seus, para ajudar uma pessoa, e depois a pessoa foi tão ingrata. Mas a ingratidão, ela faz parte da nossa natureza humana. Nós temos uma tendência natural de ser ingratos. Para ser agradecidos, nós precisamos fazer um exercício. Nós precisamos estimular o nosso coração a ser agradecido. Eu vi uma história que eu achei muito legal, que num frigorífico, um determinado funcionário, num dia, no finalzinho do expediente, ele entrou naquela câmera lá que fica as carnes lá, que é muito gelado, tipo numa geladeira gigante, e a porta deu um defeito lá, e a porta fechou e não abria do lado de dentro. Ele ficou do lado de dentro e ele não conseguia abrir a porta. Ele começou a bater lá desesperado, né, porque ele não podia ficar lá muito tempo e ninguém ouvia, porque as portas eram grandes, e já era quase o horário dos funcionários ir embora. Os funcionários começaram a ir embora, e depois que os funcionários já tinham ido todos embora, um porteiro, né, pegou e começou a andar por toda a fábrica procurando esse homem. E ele não encontrava e continuou procurou, até que ele abriu uma das câmeras lá do frigorífico e encontrou esse homem caído no chão, encolhido lá, já quase sem vida de tanto frio. Bom, chamou o resgate, né, veio jornalistas e aquela coisa toda, e foram entrevistar o porteiro para perguntar como é que ele teve essa iniciativa, essa ideia, de onde surgiu essa coisa de procurar um funcionário com tantos funcionários que tinha o frigorífico, né? E o porteiro então disse o seguinte, falou assim, olha, de fato aqui, né, no frigorífico tem dezenas de funcionários, mas poucos funcionários cumprimentam a gente aqui na portaria. E esse homem, ele é um dos que cumprimenta. E hoje de manhã, ele me cumprimentou quando ele chegou. E aí, na saída, ele não passou por aqui. Então, eu sabia que ele estava na fábrica e devia ter acontecido alguma coisa. Então, eu peguei e fui atrás dele em todos os lugares da fábrica.
E aí então, né, não estava encontrando, eu falei assim, bom, vou olhar dentro das câmeras dos frigoríficos. E aí, numa dessas que eu abri, ele estava caído lá no chão. Foi assim, foi simples, né? Resumindo a história, né? O homem virou herói, aquela história toda. Agora imagine você que passados uns dias, né, esse porteiro vai no hospital visitar esse homem que ele salvou. E aí ele chega lá, o homem que ele salvou está com um bico desse tamanho, com um mau humor terrível, e quando o porteiro chegar lá, o homem lá deitado na cama do hospital vira e fala assim: você é um péssimo funcionário, se você tivesse me procurado mais cedo, eu não estaria aqui. Já pensou uma situação dessa? Pois é, meus irmãos, a ingratidão, ela não tem explicação, mas nós precisamos aprender com isso e não ser pessoas ingratas, porque o ingrato, ele não tem essa capacidade de reconhecer que a outra pessoa, vamos imaginar, vamos falar só de adultos, né? Porque criança é uma outra situação. Vamos falar só de adultos. A gente precisa entender que se você é adulto, ninguém tem responsabilidade com você. Como diz o ditado popular, você precisa se virar, você precisa dar os seus pulos. Os seus problemas não são os seus pais, não é o seu marido, não é a sua esposa. O seu problema não é causado por governo, seja o governo de esquerda, seja o governo de direita. Os seus problemas são os seus problemas. A gente tem que ter maturidade para entender que a gente precisa resolver os nossos problemas. Claro, numa família, o ideal é que todos se ajudem, que haja cooperação, né? Esse é um mundo maravilhoso, mas na prática não é assim que acontece. E aí, se não é assim que acontece, você vai emburrar lá e vai esperar tudo mudar para você poder viver? Não, você precisa obrigatoriamente pegar todo o limão que a vida te jogar, e a vida é especializada em jogar limão na cara da gente. E o que você tem que fazer com o limão? Você tem que espremer esse limão, você tem que colocar açúcar nesse limão, colocar água gelada nesse copo com limão, com açúcar, mexe bem, vê lá a hora que tá bom para você, e aí você toma o limão. Você tem duas opções. Você pode tomar o limão puro e se tornar mais azedo que o limão, ou você pode transformar o limão numa limonada muito boa. Porque a vida sempre vai jogar os limão no seu colo. Seja por problema no seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, com netos, com o vizinho, às vezes até dentro da própria igreja. Mas você precisa ter essa habilidade de transformar o limão em limonada. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que Jesus mesmo já disse: olha, nesse mundo vocês vão ter aflição. Irmão, aflição é aflição. É um negócio que ninguém quer ter. Mas aí qual que é a orientação de Jesus? Tenha um ânimo bom. Tenha um ânimo bom. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Só que vocês vão passar por aflições. Não tem como não passar por aflição. Ah, se tivesse um jeito de não passar por uma aflição, oh Jesus, que coisa boa. Mas aí não seria o mundo que nós estamos vivendo. Então a gente precisa saber de tudo isso para a gente não se desesperar quando as coisas começarem a azedar para o nosso lado, porque então a gente precisa saber aquilo que nós temos que fazer. E veja, meus irmãos, a Bíblia, ela está lotada de exemplos de ingratidão. Bom, vou pegar só o exemplo do povo de Deus que era escravo no Egito. Deus levanta Moisés para tirar esse povo do Egito, para não ser mais escravo. E aí, olha a declaração que eles fazem em Êxodo capítulo 16 e depois em Números. Está escrito o seguinte: que toda a congregação dos filhos de Israel começaram a
murmurar contra Moisés no deserto, e eles falavam assim: quem dera nós tivéssemos morrido no Egito, porque nós estávamos lá sentados junto às panelas de carne, e nós comíamos até nos fartar. Em Números ele diz assim: nós nos lembramos dos peixes que nós comíamos de graça no Egito. Que de graça? Eles eram escravos, não tem nada de graça, né? E aí eles continuam dizendo assim: mas também nós nos lembramos dos pepinos que nós comíamos lá, das melancias, do alho poró, da cebola, do alho. Mas agora, aqui no deserto, nós perdemos o apetite. Aqui nós não vemos nada a não ser esse maná. Irmão, está escrito na Bíblia. E aí, por conta dessa murmuração, o que aconteceu com esse povo? Eles não puderam entrar na terra prometida. Então fica um aviso para a gente, que a gente não pode murmurar, a gente não deve reclamar, porque Deus não quer que a gente passe por lutas, por dificuldades, mas infelizmente nós somos descendentes de Adão e Eva, que decidiram testar se Deus estava falando sério ou não, quando Deus disse que eles iriam morrer se eles desobedecessem. Nós somos descendentes deles, então, né, infelizmente, nós estamos colhendo desse fruto amargo também. Mas a boa notícia é que haverá um dia em que todas essas coisas serão passadas. Nós nunca mais vamos viver isso. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que nós precisamos, como diz Provérbios capítulo 4, versículo 23, de tudo o que você precisa ter cuidado, de tudo o que você precisa guardar, você precisa guardar o seu coração. Coração é sentido físico? Claro, também, mas aqui no texto é os seus pensamentos. Você precisa guardar os seus pensamentos, você precisa guardar as suas emoções, porque a palavra fala que é do coração que procedem as fontes da vida. É dos seus pensamentos, são das suas emoções que depende a qualidade de vida que você vai ter. Você quer ter uma péssima qualidade de vida? Se entregue para as más notícias, se entregue para as circunstâncias que você está vendo, porque as circunstâncias sempre vai ser ruim, sempre vai ser desfavorável. Então você tem que ter essa mentalidade da história do limão. A vida te jogou um limão, você vai cortar esse limão, você vai espremer esse limão, porque esse limão é teu, não tem jeito de passar para o vizinho, não tem jeito de jogar fora, você vai ter que engolir esse limão. Ou você transforma em limonada, ou você chupa ele do jeito que está, e aí o negócio é feio. Então, de tudo que você tem que guardar, guarda os seus pensamentos, guarda as suas emoções, para que essa situação não piore em função daquilo que você vai criar no seu coração. Então, a gratidão transforma o coração. Mas e as minhas lutas? E as minhas dificuldades? E as suas lutas? E as suas dificuldades? Bem, essas lutas Deus não queria que nós precisássemos passar, mas infelizmente elas são inevitáveis, então o jeito é fazer com que essas lutas nos deixem pessoas mais fortes. Tenho certeza que você, até aqui, você já enfrentou muita luta, muita dificuldade, mas você sobreviveu e você está aqui porque o Senhor te preservou, amém? E vai continuar sendo assim, meu irmão, minha irmã. Não é apenas na sua força, mas é na força do Senhor que está te conduzindo e te levando de vitória em vitória, apesar de parecer que essas vitórias não são tão grandes assim. A gratidão demonstra um coração satisfeito com as coisas que nós já temos, mesmo que a gente não tenha ainda tudo aquilo que a gente gostaria. A gratidão demonstra que você consegue reconhecer e valorizar aquilo que Deus já permitiu chegar nas suas mãos. Um dos segredos
que eu digo para mim mesmo é que a gente precisa aprender a valorizar o pouco que nós temos. Ainda que seja pouco, valorize, porque tem gente que nem esse pouco que você tem, ela não tem. E ela gostaria de ter o que você tem. E às vezes a gente esquece disso. Daí vem aquela história do ditado que diz, né? A gente, de vez em quando, a gente precisa olhar para trás para ver que tem gente pior do que a gente. Porque, de fato, a gente olha para frente, a gente só vê aquilo que está à nossa frente, e com as redes sociais, então virou um espetáculo, né? Porque nas redes sociais as pessoas só postam aquilo de melhor que acontece com elas. Aí a gente começa a ver redes sociais e fala, puxa, mas a minha vida é uma droga. Meu Deus do céu, olha fulano, ciclano, beltrano e eu aqui, né? Mas aquilo, né, por vezes é uma propaganda que não retrata a realidade da vida dela, mas, né, por algum motivo fez bem para ela postar aquilo e tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mas a gente não pode medir, nos comparar com outra pessoa, porque às vezes aquilo que ela está mostrando não reflete toda a vida dela. Então, meu irmão, minha irmã, meu conselho para você, decida, isso é uma coisa que você precisa fazer, decida agradecer mais e reclamar menos. O ideal é que você pare de reclamar completamente, mas eu sei que isso é difícil, porque eu que me policio o tempo inteiro, por vezes eu me vejo reclamando da situação. Quer ver uma coisa simples? É em casa cozinhando. Eu não cozinho muito, mas cozinho um pouco. Mas para dar palpite, meu Deus do céu, se o negócio não está sendo feito na direção que eu acho que deveria ser feito o negócio, eu já fico buzinando no ouvido da minha mulher lá. Mas escuta, mas é no fogo alto que você faz isso? Você sabe que fogo alto não é... E por aí vai, irmãos. Por quê? Porque é da nossa natureza. A gente tem dificuldade de ver a qualidade das pessoas, a gente só quer ver o lado ruim. E por vezes, naquela de querer ajudar outra pessoa, a gente começa a criticar a pessoa. E aí, em vez de dar bom, fica muito pior. Então, você tem que fazer um exercício para dizer, olha, eu vou reclamar o mínimo possível. Durante essa semana, faz esse exercício. Toda vez que você reclamar de qualquer coisa, mesmo que você tenha razão em reclamar, experimenta pedir perdão para o Senhor. Senhor, me perdoe por estar reclamando por isso. Eu não consigo entender como é que essa situação poderia cooperar para o meu bem, mas a tua palavra declara que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu confesso que eu não entendo isso, mas então vou agradecer, porque de alguma maneira isso vai cooperar para o meu bem. E você vai ver que você vai ter que pedir perdão várias vezes ao Senhor, porque várias vezes você vai ser inclinada a reclamar. Amém? Quero convidar os irmãos do louvor para voltarem, que eu já estou encerrando. Então fica a dica, né? Decida parar de reclamar. E se você reclamar, peça perdão ao Senhor. Decida lutar pelo que você quer. Então, né? Se você é aquela pessoa que reclama porque você não tem isso, não tem aquilo, pare de reclamar e vá à luta. Vá ver o que você pode fazer para conquistar aquilo que você quer. E agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele já te deu. Tem um ditado popular que diz: quem agradece o que tem, ganha o que não tem. Agora, quem reclama do que tem, acaba perdendo até aquilo que já tem. Faz sentido, né? Quem agradece o que tem, ganha o que não tem. E quem reclama daquilo que já tem, acaba perdendo o que tem. E aí um exemplo seria a mulher sábia e a mulher tola, porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, a sua família, e a tola a derruba com as próprias mãos. Então, você é uma pessoa agradecida? E aí eu tenho certeza que você vai falar, lógico que eu sou, pastor, uma pessoa muito agradecida. As pessoas da sua família concordam que você é uma pessoa agradecida?
ou se perguntar para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, eles vão dizer, mamãe reclama, hein? Nossa, mamãe fica brava, mamãe isso, mamãe aquilo, né? E serve para todas as demais pessoas da sua família. Bem, uma coisa importante que você precisa levar dessa mensagem: é necessário demonstrar gratidão. Eu não estou dizendo que é necessário ser grato, porque para Deus, você ser grato no seu coração, o Senhor já vai entender, o Senhor consegue saber os seus pensamentos. Mas as pessoas da sua casa, elas não conseguem saber aquilo que passa na sua cabeça, aquilo que passa nos seus pensamentos. Então, para as pessoas da sua casa, você precisa aprender a demonstrar gratidão. Você precisa começar a dizer, obrigado por você ter feito isso. Nossa, você fez aquilo, que legal. Nossa, fiquei muito agradecido, que bom, obrigado, me ajudou. É um exercício que você tem que fazer. Você já agradeceu a Deus hoje por alguma coisa? Pela sua vida, pelo almoço, pelo jantar, por poder andar, por poder respirar? Ou você reclamou? Você reclamou de alguma coisa hoje? Se você reclamou, é uma oportunidade para você pedir perdão ao Senhor, porque nós temos vida, nós podemos andar, nós podemos nos locomover, nós podemos respirar, então nós temos sim motivos para agradecer. A vida está perfeita? Não, a vida não está perfeita, mas eu não vou esperar a minha vida estar perfeita para ter um coração grato. E eu posso levar isso, inclusive, para o ambiente de trabalho, para o local onde você estuda, para qualquer ambiente que você tiver. Salmo capítulo 50, versículo 23, o salmista diz o seguinte: quem me oferece sua gratidão como sacrifício? Ele está aqui reproduzindo, as palavras do Senhor. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, me honra, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Seja uma pessoa agradecida, demonstre sua gratidão, porque a gratidão é uma das marcas da vida cristã. O samaritano recebeu a cura, ele voltou para agradecer. Os outros 9, eles receberam a cura, mas o samaritano, ao voltar, ao se prostrar aos pés do Senhor Jesus, além da cura, ele recebeu a salvação da alma dele. Eternamente ele vai estar com o Senhor, porque ele voltou para agradecer. E eu tenho certeza que todas as vezes que nós voltamos para agradecer, o Senhor acrescenta mais e mais na nossa vida. Então quero convidar você a se levantar, nós vamos louvar o Senhor e depois nós vamos agradecer ao Pai. Yeah.
Glória a Deus, você acabou de cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã. A minha vida está nas mãos de Deus, a sua vida está nas mãos de Deus. Então, ao longo dessa semana, quando as lutas, as aflições chegarem, não reclame, agradeça, porque quanto maior a luta, maior a vitória. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Nós queremos agradecer porque nós podemos respirar. Nós queremos agradecer porque nós podemos andar, nós podemos enxergar, pensar. Senhor, nós podemos fazer as nossas coisas. Enquanto tantos estão limitados, o Senhor tem nos ajudado, apesar das nossas lutas, apesar das nossas dificuldades, apesar de tantas coisas, Pai, que nós precisamos conquistar, a começar pela salvação dos nossos familiares. Nós cremos que nós e a nossa casa estão nas Tuas mãos, e por isso nós podemos crer no amanhã. Nós cremos, Senhor, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, e é baseado na nossa fé, baseado na Tua palavra, Senhor, que nós levantamos a cada manhã confiando nas Tuas promessas, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é que sabe os planos e pensamentos que o Senhor tem para cada um de nós. Pedimos, Pai, guarda os nossos pensamentos, guarda as nossas emoções, nos livre da depressão, Pai. Que a Tua presença, a Tua alegria seja um escudo, uma barreira contra todo mal. Senhor, nos conduza durante essa semana em vitória, em alegria, em convicção que o Senhor vai à nossa frente. Senhor, nós agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado até aqui, e sabemos que muito mais o Senhor vai nos dar, porque a Tua palavra adianta que aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, que não chegou ao nosso coração, é o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que os nossos olhos, Senhor, estejam fixos em Ti, e que o Teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Espírito Santo estejam com o Teu povo, hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém, aleluia. Semana de vitória em nome de Jesus.